Olá, tudo bem? Vamos continuar então nosso estudo sobre o direito internacional público, falando hoje sobre os sujeitos das relações internacionais, ou seja, aqueles que possuem a aptidão para serem sujeitos de obrigações e deveres na ordem internacional. O primeiro sujeito reconhecido é o Estado. Por excelência, este é o detentor de obrigações e direitos e deveres no âmbito internacional. Ao longo dos séculos e das décadas, o direito internacional vem reconhecendo outros sujeitos além dos Estados. Nós temos, por exemplo, as organizações internacionais. Enquanto o Estado ele é formado por um território, por um governo e por uma população, por um povo, melhor dizendo, as organizações internacionais são formadas por Estados. E já há poucas décadas há esse reconhecimento para que possam então titularizar relações jurídicas nesse contexto. Além das organizações internacionais, nós temos, por exemplo, a Santa Sé, que não se confunde com o Estado da Cidade do Vaticano. A Santa Sé é a organização que representa a Igreja Católica Apostólica Romana e, por conta da sua história e importância e influência nas relações internacionais, tem reconhecido aí a sua personalidade. Por sua vez, o Estado do Vaticano, como o próprio nome diz, é um Estado, pois tem um território, um governo e um povo. E, logicamente, possui personalidade jurídica internacional. Se discute ainda a possibilidade de indivíduos e também de sociedades empresárias participarem dessas relações no direito público, no direito internacional público. Os doutrinadores mais contemporâneos entendem pela possibilidade, mas há uma discussão ainda sobre essa questão, prevalecendo pela a possibilidade também desses sujeitos. Continuando, nós temos ainda a possibilidade da participação de beligerantes, insurgentes e movimentos de libertação nacional. Os beligerantes são movimentos, onde eles atuam na contestação da ordem política em vigor. São organizados e podem, inclusive, chegar a ocupar territórios. Um exemplo é o Estado Islâmico. Eles contestam a ordem política e chegam a ponto de ocupar territórios. E há o reconhecimento da personalidade jurídica para fins de relacionamentos, negociações, eventuais tratados, para efeitos de direito humanitário, por exemplo. Um insurgente, por sua vez, é um beligerante em menor grau. E os movimentos de libertação nacional, o grande exemplo que nós temos, que atuou até bem pouco tempo, é a Organização para a Libertação da Palestina. Hoje nós temos o Estado da Palestina, certo? Então, são movimentos, são circunstâncias, são entes que, não possuindo território, não possuindo um povo, não possuindo um governo autônomo em forma conjunta, mesmo assim possuem o reconhecimento dessa atribuição, dessa capacidade para se relacionar no âmbito internacional. E vamos continuar falando especificamente dos estados. Eventualmente, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, falarei dos demais sujeitos. Bom, mas o que é o Estado? Vamos aprofundar nesse conceito. Aqui é importante uma norma, um tratado internacional, que é a Convenção de Montevidéu sobre Direitos e Deveres dos Estados. Essa convenção ela está internalizada no Brasil pelo decreto 1570/37. E é tão importante que já no artigo 1º nós temos o conceito normativo de Estado. Vai dizer o artigo 1º: o Estado, como pessoa de direito internacional, deve reunir os seguintes requisitos: uma população permanente,
um território determinado, que é o elemento geográfico, um governo e a capacidade de entrar em relações com os demais estados. A doutrina reconhece que, havendo esses três primeiros elementos, população permanente, um território e um governo, já há que se falar em Estado, sendo desnecessário o quarto requisito aqui do artigo 1º. Por exemplo, essa convenção nos mostra, nos ensina, exige dos Estados os direitos, os deveres. O artigo 3º, por exemplo, nos diz: a existência política do Estado é independente do seu reconhecimento pelos demais Estados. Ainda antes de reconhecido, tem o Estado o direito de defender sua integridade e independência, prover a sua conservação e prosperidade e, conseguintemente, organizar-se como achar conveniente, legislar sobre seus interesses, administrar seus serviços e determinar a jurisdição e competência dos seus tribunais. O exercício desses direitos não tem outros limites, além do exercício dos direitos de outros estados, de acordo com o direito internacional. Então, ao longo desta convenção de Montevidéu, nós teremos aí conceitos importantes para entendermos como o Estado, esse ente, é visto, o que se espera dele, o que se garante a ele na ordem internacional. Continuando. Então, daí é traçado o conceito clássico de Estado, que é um ente formado por território, povo e um governo soberano. Características importantes de todo o Estado é a soberania. O que vem a ser soberania? Nós poderemos, nesse contexto, conceituar como a igualdade, o reconhecimento de igualdade entre os Estados, mesmo, por exemplo, os chamados microestados. Inclusive, todos os estados têm assento na ONU, inclusive os microestados. Essa é a regra, porque há uma igualdade. Mas a soberania não é apenas a igualdade, esse reconhecimento de igualdade entre os estados. É também a supremacia para tratar dos assuntos internos. Ok? Então, igualdade no âmbito internacional, supremacia no âmbito interno. É interessante nós diferenciarmos alguns conceitos, como, por exemplo, Estado e nação. O Estado, então, volto a dizer, ele é caracterizado por território, povo, governo. Uma nação, ela é um conjunto de pessoas que é caracterizado pelo aspecto antropológico, cultural, pela história. Um exemplo muito interessante é a Espanha. A Espanha é um estado onde nós temos ali mais de uma nação. Nós temos os catalães, os galegos, os bascos, os espanhóis. Inclusive, é bem atual essa questão da possibilidade de uma divisão, uma vez que há esse desejo de parte desse estado, entre as nações ali que formam a Espanha. Mas continuando, devemos ainda diferenciar o conceito de povo para o conceito de população. O povo é o conjunto de pessoas que estão vinculadas ao Estado por meio da nacionalidade. Há um vínculo jurídico, que é a nacionalidade. Então, o povo brasileiro, ele é constituído por todo aquele que é nacional, seja nato, seja naturalizado. Então, o indivíduo brasileiro que resida nos Estados Unidos, por exemplo, ele permanece sendo povo brasileiro. Daí a proteção que ele recebe do Estado brasileiro. O cidadão, ou melhor, o indivíduo estrangeiro que resida no Brasil, ainda que de forma lícita, regular, ainda que ele resida há décadas no Brasil, caso ele não tenha naturalidade, a naturalização brasileira, ele não faz parte do povo brasileiro, mas sim da população. O que nós sabemos que não lhe retira
a maior gama de direitos, pois há uma igualdade entre nacionais e estrangeiros pela nossa Constituição, à exceção das diferenças que a própria Constituição cria. A exemplo do direito ao voto. Ok? Então, esse aspecto do Estado, esses conceitos são importantes para nós entendermos e não confundirmos. Porque na linguagem popular, um país, uma nação, um Estado, um povo, a população, são sinônimos, mas tecnicamente nós não podemos cometer esses erros. Um ponto importante ainda aqui no nosso estudo é o reconhecimento de um Estado. É um ato jurídico, onde um Estado ele é reconhecido. É um ato que tem por características a unilateralidade, a discricionariedade, ou seja, os Estados podem ou não reconhecer. Nós temos vários exemplos históricos, por exemplo, na criação de Israel, Estados não reconheceram a própria Palestina e outros contextos que nós temos aí dos mais diversos. Então, é um ato unilateral e discricionário, é um ato declaratório, ou seja, o fato de um ou mais estados reconhecerem um outro estado não o cria, apenas reconhece algo que já existe. Porque o Estado, e a Convenção de Montevidéu deixa isso expresso, ele existe independentemente do reconhecimento dos demais estados, havendo os requisitos do artigo 1º, quais sejam um território, povo e um governo, há que se falar em Estado, ainda que não haja reconhecimento internacional. Esse ato também não pode ser condicionado, ele é irrevogável. Então o artigo 6º vai me dizer que uma vez reconhecido o Estado, não há que se falar em voltar atrás, em se mudar de ideia. E também ele é incondicionado. Não seria possível estabelecer em um negócio jurídico condições, pelo menos não de forma expressa, oficial, normativa, de forma alguma, mas sim um ato incondicional. Podemos usar essa expressão, é uma liberação, é uma liberalidade, esse reconhecimento. Lógico que nas relações internacionais nós sabemos que é de grande importância as questões militares, de ordem econômica, de ordem política. Então tem muito peso quando há um reconhecimento. Então imaginemos que os Estados Unidos, ou o Brasil, ou a Inglaterra reconheça dizendo, olha, eu reconheço a existência do Estado X, recém-criado, que surgiu agora. Ainda há muita discussão se é ou não Estado, mas bem, então os Estados Unidos o reconhecem, envia uma comissão para lá, implanta ali uma embaixada. Então a repercussão é muito grande, até porque isso é irrevogável. Esse reconhecimento é muito importante, diferentemente da questão do reconhecimento de governo, porque aqui nós já estamos tratando de algo interno. Então, mas o reconhecimento de governo, da mesma forma que de Estado, é unilateral, é incondicional. O que se discute aqui? Se esse reconhecimento de governo ele estaria ligado ao reconhecimento também da real situação interna. Porque normalmente a mudança de governo ocorre em casos de rupturas institucionais. Um exemplo de agora, ocorreu dias atrás, de quando eu estou gravando esse vídeo, é o golpe, pelo menos a maneira como chegou para nós, um golpe militar lá no estado de Mianmar. Então, o reconhecimento desse novo governo, a questão passaria por reconhecer também a legitimidade do que está ocorrendo lá dentro? E aí nós temos na doutrina duas teorias. A chamada doutrina Tobar, segundo a qual há sim a necessidade do Estado
antes de reconhecer um governo, analisar se ele é resultado da vontade popular, ok? Então há uma forte importância e valorização da democracia para a doutrina Tobar, e temos a doutrina Estrada, segundo a qual essa questão de sinalizar, não há que se falar nisto, porque isso é uma questão interna. Então, por exemplo, para o Estado brasileiro reconhecer esse novo governo de Mianmar, tanto faz se ele surgiu de um anseio popular ou se ele é algo ditatorial, imposto à força, isso não caberia a nós. Então são as duas doutrinas que nós temos, pelo menos as mais faladas e conhecidas, nessa questão do reconhecimento de governo, ok? Sobre o território, eu não vou entrar em detalhes porque o território ele tem vários normativos internacionais, mas basicamente o território é essa área geográfica onde o Estado exerce a sua soberania. Ele tem os limites terrestres, marítimos, cada qual aí com seus respectivos tratados e acordos, e o aéreo. O aéreo ele tem por limite o espaço cósmico. Então, uma vez que se adentra no espaço cósmico, não há mais que se falar em território aéreo. Demonstração clara disso é que os satélites de vários estados, eles passam, por exemplo, por cima do Brasil, no espaço cósmico, o que não seria possível no espaço aéreo, que pertence ao Estado brasileiro. Então, existem, volto a dizer aqui, tratados que vão cuidar das divisas marítimas, aéreas, ok? E não há como, nesse encontro aqui, nesta aula, adentrar nesses detalhes. Então, te oriento, te aconselho a buscar esse estudo. Algo importante aqui é nós esclarecermos a diferença entre limite e fronteira. O limite simplesmente é a linha que divide um estado do outro. Exemplificando, entre o Brasil e o Paraguai, nós temos aqui na cidade de Ponta Porã, que faz divisa com Pedro Ramos Cavaleiro, que é próximo aqui de onde eu estou falando, nós temos então a linha. Uma vez que você atravessa a linha, você mudou de estado. Já a fronteira é uma região que acompanha esse limite. E aí cada estado trata de uma forma essa fronteira, que é esta região. Na nossa Constituição, por exemplo, se considera como de importância fundamental para a segurança nacional a área de até 150 quilômetros de largura nessa região de fronteira. Então há uma legislação própria, há um cuidado específico, devido à importância clara em vários aspectos. Ainda em relação ao território, há formas de aquisição das mais diversas, pela força, que seria uma conquista, por exemplo, mas que não é aceito no direito internacional atual. Por exemplo, aquisição seria uma forma. Nós sabemos que o Acre, por exemplo, ele foi adquirido pelo Brasil da Bolívia. A descoberta, que tem uma importância na história, mas hoje dificilmente um território será descoberto. Enfim, são formas de aquisição de território, que é possível inclusive uma cessão gratuita, uma espécie de doação de território é possível. Os estados são soberanos, o que não se permite é a conquista à força. O direito não reconhece, ok? E ainda sobre território, é importante nós falarmos de duas teorias que tratam da relação entre o Estado e o território. A teoria do domínio vai dizer que o território ele é propriedade do Estado. Literalmente, o Estado é dono do território. Já a teoria do império me diz que o Estado exerce o seu poder sobre as pessoas, sobre o seu povo e, por conseguinte, sobre a sua população e, por conseguinte, sobre o território. São as duas teorias que nós temos aí na doutrina. A Constituição, por exemplo, nos diz que a união
é detentora, ela tem a propriedade de determinados espaços terrestres, a próprio território indígena. A Constituição diz, por exemplo, que os indígenas detêm a posse, mas a propriedade é da União. Ok? Quando falamos em estados, no contexto de sujeitos, todo sujeito tem direitos e deveres. Isso nas relações entre cidadãos nacionais no âmbito interno, assim como no direito internacional. E, por exemplo, nós temos aqui alguns direitos que eu vou citar, por exemplo, o Estado tem o direito de conservação e defesa. Ele tem o direito de se defender, inclusive militarmente. Liberdade, igualdade, todos os Estados são iguais. Direito de comércio internacional, tanto é que uma sanção muito utilizada no âmbito do direito internacional são os embargos, onde se veda, se proíbe justamente o comércio, mas é um direito. E por conseguinte temos também, para encerrarmos, os deveres. Dentre os mais importantes nós temos aí o dever de não intervenção. Temos deveres morais e deveres jurídicos. Então, por exemplo, se espera uma cooperação entre os Estados. Se espera assistência entre os Estados, independente de haver algum tratado. Agora também existem normas que determinam de forma clara os deveres dos Estados. E volto a dizer, um dos mais importantes é o dever de não intervenção. Então nós temos, por exemplo, a doutrina Monroe, que diz América para os americanos, segundo a qual os países europeus, por exemplo, as potências europeias, não têm o que ver, não tem como interferir nos países americanos, nos negócios que envolvem os países americanos. A doutrina Drago, por exemplo, vai nos dizer que é vedada qualquer tipo de intervenção para a cobrança de dívidas. Você sabe que existem dívidas entre os Estados. Porém, isto não autoriza a intervenção. Ok? E temos também a doutrina da intervenção humanitária, essa bem mais moderna, bem mais recente, contemporânea, adotada pela ONU por resolução, que valoriza o quê? A proteção dos direitos humanos, dizendo que todo Estado tem o dever de proteger, de garantir os direitos humanos, de forma que, se um Estado não o faz, surge o direito dos demais Estados agirem para proteção desses direitos, mediante, inclusive, a intervenção. Ok? E por aqui nós terminamos essa breve análise sobre sujeitos e sobre o Estado. Ok?